Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Indígenas fazem mobilizações e atos pelo país contra o marco temporal. E o feriado prolongado aumenta em 40% o número de passageiros no aeroporto do Rio de Janeiro em relação ao ano passado. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Comece a investir a partir de R$1. O governo federal vai subsidiar a venda de carros, caminhões e ônibus. A expectativa é movimentar a economia e ajudar na venda de 115 mil carros que estão parados nos pátios das montadoras. O Matheus Escavazini traz as informações para a gente direto de Brasília. Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salsi. Em entrevista exclusiva à Record TV, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a intenção é diminuir a circulação de veículos antigos e que o benefício vai valer tanto para empresas quanto para o consumidor. Vamos ouvir o que Alckmin disse. É o valor. Então, 500 milhões para veículos, o governo vai baixar o imposto, vai abrir mão da receita, vai dar um crédito tributário para o consumidor, para beneficiar o consumidor, é o preço dele que vai abaixar, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para ônibus, porque a frota de ônibus é muito menor do que a de caminhão. Mas nós vamos privilegiar no começo, beneficiar no começo pessoa física, pessoa que está com carrinho usado, poder trocar de carro, aquele que está com uma moto, poder ter um carrinho. Então, isso é para veículos de até R$120 mil. Nós não estamos tirando nada. Esse carro de menos de 60 mil tem airbag, segurança, tem ar-condicionado, tem ABS, sistema de frenagem, tecnologia de ponta. Nós estamos tirando o imposto para ajudar a população a poder ter acesso a um produto e ativar o emprego. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu mais tempo para analisar o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com isso, o julgamento foi suspenso mais uma vez. Grupos indígenas protestaram em várias regiões do Brasil. Em Minas Gerais, indígenas ocuparam a BR-381, em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. No Espírito Santo, eles bloquearam uma rodovia estadual entre os municípios de Aracruz e Ibiraçu. Em Santa Catarina, os bloqueios ocorreram em pelo menos 5 trechos de rodovias. No Rio Grande do Sul, a manifestação foi na BR-386, em Iraí, no norte do estado. Na capital federal, indígenas ocuparam parte da esplanada dos ministérios. Um grupo se concentrou na parte externa do Supremo Tribunal Federal, enquanto representantes de 21 etnias tiveram acesso ao plenário. No julgamento, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o relator, ministro Edson Fachin. Eles se posicionaram contra a tese do marco temporal, de que as terras só podem ser demarcadas em favor dos indígenas, caso eles estivessem nesses locais em 5 de outubro de 1988, quando a Constituição foi promulgada. O ministro André Mendonça seria o segundo a votar, mas pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. A presidente do tribunal, Rosa Weber, solicitou que Mendonça devolva o processo o quanto antes. O julgamento é um compromisso pessoal da ministra. Ela quer concluir antes de se aposentar em setembro. No Congresso, um projeto de lei que fixa um marco temporal para a demarcação de terras indígenas foi aprovado pela Câmara na semana passada e aguarda análise do Senado. A Justiça de Minas Gerais determinou o fim da greve dos servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Eles estavam paralisados há 3 dias. Vamos falar com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. O que diz a Justiça? Boa noite, Salsi. Para a Justiça, a greve coloca em perigo a comunidade que precisa dos serviços de saúde. A paralisação começou na última segunda-feira. O governo do estado fez uma aceno aos servidores, revogando a determinação que retirava o direito de redução da jornada de trabalho dos servidores pais de pessoas com deficiência. Também nesta quarta-feira, os servidores da educação paralisaram as atividades em todo o estado. Eles fizeram uma manifestação na capital pedindo rapidez na aprovação do reajuste da categoria. O governo de Minas disse que está aberto ao diálogo com os servidores estaduais. Salsi.
Obrigada, Virgínia, pelas informações. Agora, de olho aqui no nosso telão, porque caiu o desmatamento na Amazônia, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. E olha só, a queda foi de 31% de janeiro a maio deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Só no mês passado, a queda foi de 10% em relação a maio de 2022. Os movimentos de saída e chegada para o feriado já são grandes nas principais rodovias do país. O Rio de Janeiro é um dos principais destinos. Vamos ao vivo conversar com Leonardo Aque. Léo, boa noite. Qual é a expectativa de chegada aí na rodoviária? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, segundo a concessionária que administra a rodoviária do Rio, Salsi, a expectativa é de receber cerca de 20 mil passageiros até a próxima segunda-feira. Já aqui na ponte Rio-Niterói, é esperado um fluxo de mais de 670 mil veículos em direção a Niterói e cidades da região dos Lagos, um dos destinos mais procurados pelos fluminenses. Agora, já em relação ao aeroporto Santos Dumont, segundo a Infraero, são esperados mais de 220 mil passageiros no terminal, o que representa um aumento de 40% em relação ao mesmo período no ano passado. Salsi. Movimento intenso. Bom feriado para você, Léo. Agora os destaques internacionais. O governo de Nova York vai disponibilizar nesta quinta-feira 1 milhão de máscaras para os moradores do estado. O objetivo é reduzir os efeitos da fumaça vinda do Canadá. 400 mil máscaras serão disponibilizadas somente para a cidade de Nova York. O prefeito da cidade classificou a qualidade do ar como uma das piores em décadas. Nesta quarta-feira, escolas não promoveram atividades ao ar livre e eventos foram cancelados nos parques. Os aeroportos da cidade chegaram a suspender pousos e decolagens por 1 hora. A fumaça, que também chegou a 13 estados americanos, é decorrente de grandes incêndios florestais que atingem o Canadá. E a gente encerra o Jornal da Record com imagens da Torre Iluminada, que fica aqui na sede da emissora. Olha só, uma homenagem no ano em que a Record TV completa 70 anos de história. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, que começa às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.